Nós estamos agora ao lado da médica ginecologista e obstetra do HUJB, a Kévia Bezerra, e também da enfermeira e chefe substituta da Unidade de Assistência à Saúde da Mulher, também do Hospital Universitário Júlio Bandeira de Mello, que é a Ariadne Pedrosa, que vão falar sobre a questão de cuidados, prevenções e as ações que estão sendo desenvolvidas nessa importante unidade de saúde que atende não só Cajazeiras, como também toda a região. Kévia, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Conrado. É sempre um prazer retornar a casa para estar falando sobre saúde na ocasião do Outubro Rosa. Ariadne, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Conrado. De antemão, nós já agradecemos esse espaço, né? A TV Diário do Sertão sempre, enquanto parceria, né? Para tratar de um tema tão importante, né? Com ênfase agora no Outubro Rosa, justamente no mês de outubro. Ainda existem muitas pessoas que não são conscientizadas, digamos assim, em relação ao câncer de mama e colo de útero. Ainda existe muita desinformação das pessoas, doutora? Existe sim, né? Sempre quando nós observamos pesquisas, né, onde são questionados o motivo de não ter realizado o devido rastreamento, seja para o câncer de mama com a realização da mamografia ou câncer de colo com relação à realização da colpocitologia oncótica, a gente encontra um número significativo de pacientes que ainda não têm essa informação da necessidade, da importância, embora outras desculpas, vamos dizer assim, outros motivos também sejam relacionados, como com relação à mamografia, né, que o exame dói, que o exame é doloroso, como também com relação à coleta da colpocitologia oncótica, a questão das pacientes ficarem inibidas com relação à realização do exame, vergonha, enfim. Há um aumento dos casos de câncer? Sim, há sim um aumento dos casos de câncer, até porque se nós preconizamos, né, a questão do rastreamento, então quanto mais exames nós realizamos, com certeza mais diagnóstico nós vamos ter. O problema é que nós queremos sim fazer esse diagnóstico, mas para oportunizar o devido tratamento. Muito bem. Ariadne, em relação ao tratamento, ainda existe, bem como a doutora falou, né? Muita gente diz, mas é um exame que incomoda, é doloroso, eu não tenho histórico na família, então não preciso estar passando anualmente por esses exames. Essa história de não ter um fator familiar que influencie, isso não quer dizer que você não vá desenvolver, não é isso, Ariadne? Exatamente. Então, nós sabemos que o fator genético, ele tem uma certa questão com relação, né, às questões hereditárias, porém existem também fatores, né, que são modificáveis com relação à prevenção do câncer de mama, como também de outros tipos de cânceres. Então, por exemplo, a questão da alimentação balanceada, da prática de exercício físico. Então, a gente se prende muito a questões farmacológicas, né? Exatamente. Ao que se escuta, a questão associada ao medo, mas a gente sabe que o estilo de vida também influencia diretamente, né? De forma bem significativa nesses casos. No caso da mulher, a partir de que idade ela já deve ficar alerta para procurar fazer o exame? Com relação ao câncer de mama, né, o objetivo seria a detecção precoce, né, de um câncer de mama. E essa detecção precoce ela só pode ser realizada através do exame de mamografia, onde nós teremos a oportunidade de fazer um diagnóstico de uma doença local, com uma possibilidade muito grande, né, de cirurgias menos mutiladoras, uma maior sobrevida. Então, a partir dos 40 anos, essa mulher tem indicação sim de fazer essa mamografia, embora o INCA, que é o órgão do Ministério da Saúde, que, vamos dizer assim, norteia todas as orientações com relação ao SUS, ele preconiza a faixa etária de 50 a 69 anos de idade. Existem algumas controvérsias com relação ao rastreio antes dos 50 e após os 69, que seriam o benefício que estaria trazendo para essa paciente, as oportunidades de tratamento naquelas pacientes mais idosas, bem como a realização de mamografias em pacientes
pacientes mais jovens poderiam gerar um alto índice de falso negativo, demanda de mais exames complementares, como realização de biópsia e outros procedimentos. E sabe-se também que cânceres que incidem nessa faixa etária mais jovem são cânceres mais agressivos, que independente daquele diagnóstico mais precoce, talvez não tenha uma sobrevida tão longa. Isso quer dizer que quando surge numa faixa etária mais jovem, eles são mais agressivos? A grande maioria das vezes são mais agressivos. Por quê, doutora? Enfim, o tipo genético, o tipo histológico do câncer, a gente não sabe dizer o porquê, mas sabe-se que realmente aqueles que incidem em pacientes mais jovens, até mesmo abaixo dos 40 anos de idade, têm um pior prognóstico. Quando existe o histórico na família de câncer de mama, é bom fazer antes dos 40 anos? Com relação ao rastreio em familiares, né, de pessoas que tiveram câncer de mama, seja câncer de mama na mulher ou até mesmo câncer de mama em homem, o que se preconiza é que o rastreio ele comece ou aos 35 anos ou 10 anos antes daquela idade a que a pessoa foi acometida. Quem chegar primeiro é essa faixa etária que a gente inicia. Dependendo do resultado desse exame, esse rastreio ele vai continuar sendo individualizado. Então, o profissional médico, o ginecologista ou até mesmo o mastologista vai dizer com que periodicidade esse exame vai precisar ser repetido. O exame do autotoque ainda é recomendado? Ele garante, ele pode ser considerado um exame preliminar antes do exame propriamente dito? Vamos lá, eu creio que todo mundo tem observado, né, que as campanhas do Ministério da Saúde, do próprio INCA, né, que foi quando ele incorporou a questão do Outubro Rosa, inicialmente se falava muito com relação ao autoexame, ao toque, enfim. Teve muita propaganda. Isso, muita propaganda. Só que o que acontece? Isso pode trazer alguns, vamos dizer assim, problemas. Existem aquelas pacientes que vão fazer o seu autoexame e, teoricamente, não encontrar nada e vão ficar, vamos dizer assim, tranquilas e não vão querer ir realizar a mamografia. Como às vezes chega para a gente atender, fez a mamografia, não, eu me examinei, eu não tenho nada, o doutor palpou, eu não tenho nada, eu não fiz. Como também tem o outro lado, né? A anatomia mamária, né? O tecido mamário, ele, vamos dizer assim, é todo irregular. Então, muitas pacientes, ao fazer esse autoexame da mama, às vezes acabam se deparando com áreas um pouco mais densas, que para elas poderiam ser nódulo e às vezes gera aquela ansiedade e tudo mais. E outra coisa, com o autoexame, eu só vou detectar realmente lesões localmente avançadas e muito provavelmente doença sistêmica. É importante, sim, esse exame, porque às vezes pode surgir, vamos dizer assim, de um ano para outro, a paciente demorou um pouco mais a fazer o seu exame de rastreio, mas ele não deve ser enfatizado como método de rastreamento. Não, a gente só vai poder fazer o diagnóstico precoce através da mamografia. Existem alguns sintomas? A mulher fez, ou o homem também, porque a gente vai entrar também na questão do homem, que o câncer de mama pode surgir também em homem. Fez o autoexame e tal, está normal, mas existe alguns, digamos, pré-sintomas no qual a mulher ou o homem deve ficar atento que ali pode ser um câncer de mama? Na realidade, né, nas fases bem iniciais, é uma doença silenciosa. Por isso a importância do rastreio, da promoção e da prevenção de saúde, de sempre estar atento à faixa etária e à realização dos exames preconizados para determinada faixa etária, evitando assim os falsos positivos, como foi dito pela doutora Kévia. Mas existem sintomas, claro, e características que já evidenciam e até alertam para sinais que já são mais graves com relação ao avanço da doença. Então, nódulos palpáveis, né? A questão de algum tipo de secreção, né, pelo mamilo, o que a gente chama até da pele em característica de casca de laranja, né, mais enrugada, mais avermelhada, com edema, né, mais avermelhada. Então, são características, né, que a gente não espera de visualizar, porque já pressupõe um avanço da doença e que para que essa sintomatologia não apareça, já não esteja num estágio bastante avançado, de fato, as pessoas têm que fazer a promoção e a prevenção com relação às doenças. Feito a prevenção da forma devida, pode-se obter cura e evitar um óbito? Sim, sim. Então, os números ainda são bastante alarmantes, né? Por todo o mundo, o câncer de mama, por exemplo, é o segundo câncer mais frequente na população, perde apenas para o câncer de pele. Na população feminina, é o mais, né, incidente com relação
ao que os números apontam, em todas as regiões do Brasil, por exemplo, exceto a região norte, que ocupa a segunda posição, perdendo apenas a colocação para o câncer de colo de útero. Então, nós sabemos que os números ainda são alarmantes, mas que a população, sempre com essas orientações, sempre com a importância de em outubro a gente enfatizar ainda mais essas questões, desde que tratado, né, que diagnosticado precocemente e que tratado da maneira correta, sim, os números eles mostram que tem uma grande taxa de sobrevida também. Vem aumentando também os casos de homens com câncer de mama? Também, né? Desde que o rastreamento seja feito, né? E que os tabus também sejam quebrados. Né? Fala-se muito em outubro rosa, em câncer de mama, alcançar a população feminina, mas também a população masculina deve ser conscientizada com relação a isso. Muito bom. Estamos conversando com a médica ginecologista e obstetra do HUJB, a Kévia Bezerra, e também com a Ariadne Pedrosa, ela que é enfermeira e chefe substituta da Unidade de Assistência à Saúde da Mulher do HUJB. Doutora Kévia, hoje, qual o trabalho que o HUJB vem fazendo em relação a esse trabalho de prevenção e também de diagnóstico do câncer de mama? Nós temos uma unidade, né, de saúde da mulher, onde são realizadas consultas especializadas na área de ginecologia. E nós, ginecologistas, inicialmente podemos fazer essa abordagem, tanto do rastreamento, como conduzir casos iniciais com relação a esse diagnóstico. Com relação ao câncer de mama, nós não realizamos o exame de mamografia, nós ainda não disponibilizamos na nossa unidade mamógrafos, até porque, né, para a região de Cajazeiras e na região já existem alguns mamógrafos, né? Cajazeiras tem um centro de apoio diagnóstico. Então, não seria interessante e não caberia para o total populacional dessa região mais um outro equipamento tipo mamografia lá. No entanto, nós realizamos o quê? A consulta especializada. Em se detectando, né, alterações nessas mamografias e ou ultrassonografias, a atenção primária à saúde vai fazer o encaminhamento para o especialista, que no caso a abordagem inicial pode ser feita sim por um médico ginecologista e quando é o caso a gente direciona para os mastologistas. Apesar de não fazermos mamografia, mas nós dispomos de ultrassonografia mamária que tem sua importância, né, na complementação diagnóstica. Ela não é um método utilizado para rastreio. No entanto, em algumas situações é necessária a complementação com ultrassonografia. E sim, ultrassonografia nós realizamos lá. Só para a população entender, então as pessoas, as mulheres, principalmente homens que querem fazer o exame, querem uma orientação, elas podem procurar diretamente o HUJB ou precisa passar por um encaminhamento, por exemplo, da Unidade Básica de Saúde? Pronto, vamos só relembrar aqui a questão, como é que funciona, né, a nossa saúde pública, né? Nós temos os níveis de atenção. Então, nós sabemos que a atenção primária à saúde, conhecida também como atenção básica, embora a gente não goste de utilizar esse nome atenção básica, né? Ela é a porta de entrada para todos os serviços, né? Então, todo e qualquer prevenção e promoção de saúde, ela deve ser feita pela atenção primária à saúde. Uhum. Então, o acesso ao exame de mamografia naquela idade preconizada pelo SUS vai ser ofertado pelo médico ou pela enfermeira da unidade, que vai fazer, inclusive, pode fazer até essa busca ativa. Se a paciente não procura, ela vai precisar ser encontrada, vamos dizer assim, pelos agentes comunitários de saúde, que conhecem toda a sua população adscrita e conhecem as pacientes que estão naquela faixa etária e que não estão realizando os exames. Então, esses exames são solicitados, sim, por esses profissionais de atenção primária à saúde. O município, né, de origem da paciente vai poder disponibilizar esse exame, né, na cidade. Após realizado, caso tenha alterações, que vai ser encaminhado para um especialista. E também essa paciente ela não deve esperar com esse resultado de mamografia para apresentar um especialista. Não, deve procurar realmente a atenção primária à saúde. Porque certa vez eu estava atendendo enquanto especialista, recebi uma paciente com uma mamografia no envelope grampeado, né? Quando eu fui avaliar esse exame, o exame tinha sido realizado há 2 anos atrás, nossa, certo? Era um BIRADS 4, ou seja, um estadio, uma lesão muito suspeita.
e ela estava esperando a oportunidade de apresentar a um ginecologista, onde ela deveria ter apresentado na atenção primária à saúde, com certeza iria ser avaliada, detectada a necessidade de se encaminhar para um outro profissional. Então, o rastreamento, todo e qualquer rastreamento, ele deve ser direcionado inicialmente para a atenção primária à saúde. Após isso, os pacientes que forem detectados lesões, alterações, é que vão seguir, né, vamos dizer assim, esse diagnóstico em unidades de atenção especializada. E nós, do HUJB, né, nós dispomos sim de um serviço de ginecologia, entre outros que nós temos lá, de cirurgia geral, etc. No caso, a senhora falou agora da questão de cirurgia, se precisar de uma intervenção cirúrgica, no caso do câncer de mama, o HUJB consegue fazer hoje? Vamos lá. Com relação ao câncer de mama, nós do HUJB, quando foram dimensionados o serviço, né, inicialmente nós éramos um hospital dimensionado para ser materno-infantil. Em sendo esse dimensionamento, foram previstos médicos ginecologistas e não mastologistas para o serviço. Então, o que o médico ginecologista pode fazer com relação ao diagnóstico e tratamento do câncer de mama, nós fazemos sim lá. Existem alguns médicos ginecologistas que também têm uma subespecialidade em mastologia ou que têm habilidade em mastologia e podem sim realizar. Nós realizamos esse diagnóstico inicial, podemos realizar exérese de nódulos, biópsias. Em algum momento foram realizadas outras biópsias guiadas, né, por agulhamento ou guiadas por ultrassonografia, mas que detectando essas alterações, atualmente, as que dependam de algum tratamento cirúrgico, nós encaminhamos na rede. Ariadne, as questões como sobrepeso, a obesidade, a questão do sedentarismo, eles contribuem para aumentar o risco no câncer? Contribuem sim, né? São os fatores modificáveis, né, que nós chamamos. Existem alguns que são não modificáveis, como o fator genético, mas existem fatores que são modificáveis, por isso que hoje o Ministério da Saúde, ele enfatiza muito, não mais as atividades curativas, mas as atividades de promoção e prevenção. Então, a todo tempo, a política de promoção da saúde, ela vem enfatizando a necessidade da população se cuidar. Lembrando que o outubro é um mês de ênfase, né, dessa campanha, mas durante todo o ano os postos de saúde estão abertos, o HUJB está em funcionamento agora com um perfil mais geral e não mais materno-infantil, como foi a proposta inicial. Então a população ela tem que ter ciência que todos os dias e durante todos os meses do ano, a população ela deve procurar os serviços de saúde, né? Primeiro os serviços portas de entrada, que são os serviços primários, os postos de saúde, as unidades básicas de saúde, e a partir daí serem encaminhadas para o especialista conforme as necessidades que forem aparecendo. Ariadne, quais são as outras ações que estão sendo desenvolvidas agora nesse mês de outubro em relação ao câncer de mama? Na realidade, o HUJB, ele vem sempre buscando as atividades de promoção, de orientação. Então, está sendo feita toda essa campanha, né, com base na mídia, com os próprios colaboradores. Então, a gente também serve como um hospital escola, né, cujo é o maior objetivo do hospital universitário. Então, a gente também dá suporte aos municípios, conforme a necessidade. Então, a gente tem um telesaúde, caso algum médico clínico que esteja atendendo lá na atenção básica, nos postos de saúde, tem alguma dúvida, alguma necessidade de encaminhamento, de referenciamento, também para as equipes, capacitação das equipes durante esse rastreio. Então, o HUJB, ele vem sempre preocupado com essas ações, né? E agora, claro, com essa ênfase nas questões de promoção, de orientação e ao atendimento conforme os encaminhamentos forem sendo feitos. Já apareceu casos graves assim de câncer assim, em estado avançado? Sim. Até porque, né, existe uma parcela da população feminina que às vezes se depara, né, com alterações na sua mama e acabam, vamos dizer assim, até escondendo, né, dos familiares, e quando realmente não tem mais como esconder... Tem uma questão de preconceito também, né? Infelizmente. Isso. Acaba chegando lá. Lembrando aqui também, né, que o HUJB, ele pretende ser um serviço referência em diagnóstico tanto do câncer de mama como do câncer de colo. Então, para isso, estão sendo convocados 2 mastologistas para que a gente possa ter uma atenção maior com relação na área da mastologia e, por que não, prevenção do câncer de mama e também o seu tratamento.